Fala, cara pálida, tudo bem com vocês? E aí, espero que vocês estejam bem nesse cenário de pandemia. Vamos lá, na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre ética para a gente fechar essa parada toda de ética que vocês adoram e hoje a gente vai falar sobre utilitarismo, beleza? Então vamos lá? Beleza, então nós vamos falar sobre o utilitarismo e a gente vai falar sobre dois pensadores aí da filosofia que nós amamos, que é o Jeremy Bentham e o Stuart Mill, beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai tratar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né, porque é importante que a gente saiba em que momento em que essa teoria filosófica ela floresceu, ela cresceu. A gente vai falar sobre o que é o tal do utilitarismo, né, o que é o utilitarismo, quais são os princípios que norteiam, né, o utilitarismo. A gente já viu sobre Aristóteles, a gente já viu sobre o período medieval, nós já falamos sobre o Kant. Nós vamos falar sobre a teoria ética, né, ou seja, o que embasa, onde está embasada essa teoria, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens dessa teoria. Você já deve ter percebido que cada pensamento filosófico ele apresenta uma espécie de resposta para um problema, mas por outro lado também ele traz algumas desvantagens porque ele não responde a todos os problemas, né? A gente vai falar sobre dois filósofos, que é o Jeremy Bentham e o Stuart Mill, e qual que é a relação dessa teoria com o cotidiano, certo? E quando a gente fala, por exemplo, do Immanuel Kant, que foi o assunto da nossa aula passada, a gente percebe que a teoria kantiana ela tem forma, ela tem a sua forma, mas ela não tem conteúdo, ela não pode ser aplicada na prática, né? Beleza, um pouquinho sobre o contexto histórico, que isso é muito importante, né? A filosofia, ela trabalha com o passado, trabalha com o presente, mas não tanto com o presente. Ela está preocupada em revisitar o pensamento que já foi produzido de conhecimento até aqui e como isso contribui para a gente viver melhor, certo? E aí o pensamento, né, o utilitarismo, ele surgiu em meados do século XVIII na Inglaterra, beleza? E ela foi, de certa forma, ela foi criada, ela foi embasada, ela começou com um cara conhecido como Jeremy Bentham, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e ela foi aperfeiçoada, né, porque vocês sabem que na filosofia o pensamento ele é algo contínuo, né, então eu crio algo e aí depois vem uma outra pessoa e melhora o meu pensamento, certo? Isso é o conhecimento, ele é uma espécie de escadinha que a gente vai caminhando. E aí, seguindo aqui, o que nós temos? Nós temos que o Jeremy Bentham criou essa teoria e depois apareceu o Stuart Mill, e o Stuart Mill, que é um outro filósofo, ajudou ele a melhorar essa teoria. Beleza, vamos lá, o utilitarismo. O que é esse tal do utilitarismo para vocês passarem o final de semana curtindo o utilitarismo? Então vamos lá, é uma doutrina ética segundo a qual o bem deve estar ligado ao útil e o interesse particular ao coletivo, sem surpresas dos interesses egoísticos de cada um, ou seja, não pode ter prejuízo do egoísmo de cada um, de modo que a satisfação pessoal vincula-se ao prazer obtido por agir em benefício da coletividade. Antes de explicar essa parada toda, vamos lembrar sobre aquela aula que nós falamos sobre os epicuristas. Epicuristas por quê, professor? Porque eles são seguidores das ideias do Epicuro, um filósofo do período antigo que viveu na Grécia, certo? A Grécia é aquele lugar maroto em que tinha uma galera barbuda parecida comigo. Vocês se lembram? O Aristóteles é um cara barbudo, Platão é um cara barbudo, o Sócrates é um cara barbudo, e todos eles eram bonitos como eu, né? E aí o que nós temos? Nós temos Epicuro nesse lance. E o que é o tal do Epicuro? O Epicuro foi um ser humano com duas patas, dois olhos, e ele criou uma teoria. E essa teoria ficou conhecida como epicurismo. E aí na aula que nós tivemos, que a gente falou sobre o epicurismo, que era lá sobre o período antigo, a gente viu o seguinte, que esse cara chamado Epicuro, o que ele tem? Ele afirmava que nós, seres humanos, nós buscamos, a nossa natureza busca o prazer e a gente busca se afastar da dor. Nós buscamos o prazer e nós nos afastamos da dor. É uma parada meio óbvia na cabeça da gente, né? Eu não imagino que vocês, caras pálidas que amam a aula de filosofia, vão acordar um determinado dia e falar assim, não tem nada para fazer, eu vou ficar metendo a minha cabeça na parede para ficar sentindo dor, né? Então, nós seres humanos, nós somos muito pautados na busca pelo prazer. Professor, e o que é o prazer para Epicuro? O prazer para Epicuro está muito ligado com a questão do nosso intelecto. O prazer intelectual ele é mais importante do que o prazer do corpo. E aí, o que nós temos? O prazer do corpo, ele de certa forma, ele está muito contaminado pelos nossos desejos, as nossas paixões. Então, é através do pensamento que a gente melhora
o nosso prazer, né? O prazer intelectual ele é sempre mais importante. E aí por que eu estou falando do Epicuro e por que eu li essa sopa de letrinhas aqui para vocês? Porque nós temos aqui que a doutrina do utilitarismo ela está buscando aquilo que é útil. E aquilo que é útil tem que servir para todo mundo. E aí, o que nós seres humanos buscamos, quando nós afastamos do egoísmo, a gente quer a nossa satisfação pessoal e a gente quer favorecer o maior número possível de pessoas, e a gente faz isso de que forma? Buscando o prazer e se afastando da dor. Então a teoria utilitarista do Jeremy Bentham, ela sofreu uma influência muito forte do epicurismo, né? Daquele cara chamado Epicuro e dos pensadores que concordavam com as suas ideias, beleza? Então, nós temos que o epicurismo, ele é aquela doutrina que diz que o ser humano busca o prazer e se afasta da dor. E o Jeremy Bentham, ele vai se inspirar nessas ideias para criar o utilitarismo, beleza? E aí falando sobre o que eu expliquei aqui para vocês, nós estamos sempre buscando, nós estamos ligados àquilo que é útil, e o nosso interesse particular, aquilo que nós queremos para nós, ele tem que estar abaixo do interesse coletivo, ou seja, a nossa preocupação é sempre o coletivo, é sempre o universo como um todo. O universo como um todo é o universo das pessoas, beleza? E nós temos que suprimir o tempo todo o nosso interesse egoísta. Ou seja, o que é o interesse egoísta? É a gente querer aquilo pra gente. Você já deve ter ouvido falar, ou alguém já deve ter dito para você, em um momento de raiva, seu pai, a sua mãe, ou um amigo seu pode dizer que, em algum momento, brigando com você ou discutindo com você, diz para você, você é um cara muito egoísta, você é uma menina muito egoísta. Por quê? Provavelmente a pessoa está dizendo que você só pensa em si mesmo, certo? Então, o utilitarismo diz que a gente tem que evitar esse gesto, né, esse gesto egoísta. E que a nossa satisfação pessoal, ela está ligada ao prazer, né? A gente busca o prazer para se afastar da dor. E aí falando sobre os princípios, o que baseia a teoria do utilitarismo. Tudo que nos dá prazer é útil para nós mesmos, certo? Então o que nos dá prazer é útil. Então a ideia da utilidade é exatamente essa. Aquilo que te dá prazer é aquilo que é útil para você, aquilo que serve para você é aquilo que te dá prazer. Ordenar a escala útil de acordo com o grau de satisfação. Não ser útil quando não é agradável para todos que governam essa comunidade, não só para nós. Ou seja, não é porque você tem prazer por alguma coisa que isso é útil para todo mundo. Então a teoria utilitarista, ela advoga o que nós já falamos? Você busca o prazer para se afastar da dor, mas o seu prazer, ele tem que estar ligado à ideia do coletivo, certo? Vocês são inteligentes, vocês já se ligaram nisso. A gente não precisa ficar repetindo tudo, né? Então vamos lá, a teoria ética, e aqui é uma citação que eu vou trazer para vocês. A ética utilitarista, denominada consequencialista, assenta na ideia de que cada pessoa deve articular os seus interesses particulares com os interesses mais comuns, de maneira que a sua ação seja boa, isto é, proporcione a máxima utilidade a todas as pessoas envolvidas nos resultados da ação. Beleza? Então, por que a ética utilitarista ela é consequencialista? Ela é consequencialista porque ela está preocupada com o final da sua ação. Vocês se lembram daquele cara chamado Immanuel Kant, que eu adoro e que vocês também passaram a adorar, que ele dizia que o que importa é a intenção da sua ação, o que você está pensando em fazer, e não o que você vai fazer. Então aqui tem uma diferença básica que vocês já devem guardar com vocês. A teoria utilitarista ela é uma teoria que está preocupada com o final da sua ação. O que você vai... para onde você vai chegar com as suas atitudes. E a teoria kantiana é o contrário. Ela não está preocupada com o final da sua ação, o que vai ser gerado com o que você vai fazer. Ela está preocupada com o que você está pensando. Lembra a ideia da forma? A forma kantiana, aquela ideia, age de tal forma que você possa universalizar a sua máxima. Os seus princípios têm que ser universalizados. Mas ele não diz onde você deve aplicar isso. Eu devo aplicar em qual situação? Onde eu devo usar essa teoria kantiana? Agora que a teoria consequencialista ela já é diferente. Ela está preocupada com as consequências da sua ação, desde que você esteja vinculado ao prazer, mas esse prazer não pode ser simplesmente egoísta. Ele tem que servir para todo mundo, beleza? A ideia da máxima utilidade do utilitarismo é exatamente isso. Você tem que servir o maior número possível de pessoas, proporcionar o prazer para o maior número possível de pessoas, certo? Então vamos seguir aqui. E aí falando um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens do utilitarismo. As desvantagens do utilitarismo. Torna moralmente permissível prender, assassinar e torturar indivíduos, mesmo inocentes, para obter um benefício. Só o bem e a felicidade para a humanidade toda é o que importa. Mas os benefícios individuais são considerados apenas parte do total.
Beleza? Então, aqui nós temos todo um aparato de letrinhas que a gente viu e eu vou tentar utilizar um exemplo para vocês para mostrar que existem desvantagens nessa teoria do utilitarismo. E aí a máxima do utilitarismo que a gente viu. Qual que é a nossa máxima? O que a gente deve buscar? A máxima felicidade para o maior número possível de pessoas. Beleza? E aí existe um caso clássico na filosofia que é o seguinte. Imagina que você é chefe de polícia e você pegou uma pessoa que afirmou o seguinte: antes de você conseguir prender essa pessoa, ela estava com o celular e ela estava de repente no centro do Rio de Janeiro com o megafone e ela disse o seguinte: hoje, 11 horas da manhã, vai explodir uma bomba em um lugar que vocês não sabem e vão morrer milhares e milhares de pessoas. Beleza? E aí, vamos pegar esse caso para a gente entender as desvantagens do utilitarismo. E aí suponhamos que você é o chefe de polícia, você prendeu essa pessoa, e aí, como essa pessoa não quer dizer para você onde está essa bomba, para você tentar desarmar essa bomba, o que você faz? Você começa a torturar essa pessoa. E aí você tortura ela para ela dizer para você onde está essa bomba antes que ela seja desarmada, exploda e mata um monte de pessoas. E aí a gente percebe aí o seguinte. Primeiro, a ideia da tortura. Se a gente fosse pensar na ideia, na filosofia de Kant, vocês iam perceber que a tortura não era válida. Ela não podia acontecer, você não poderia torturar essa pessoa. Por que você não pode torturar essa pessoa? Porque você não pode tornar isso uma máxima universal. Você não pode simplesmente, porque alguém disse que vai fazer mal para alguém, pegar essa pessoa e torturar ela para você saber qual é a real intenção dela. Ou seja, eu não posso tornar isso universal. Porque ninguém pode sair por aí torturando o outro, né, cara pálida? Já sabemos disso. E aí tem um outro caso também que a teoria utilitarista ela traz uma outra desvantagem nesse caso. E que desvantagem seria essa? Lembre-se que a pessoa pegou um megafone, foi de repente no centro da cidade e ela disse que armou a bomba e que a bomba ia explodir exatamente 11 horas da manhã e que iam morrer milhares e milhares de pessoas. E aí você começou a torturar essa pessoa. Existe um problema aí por trás que você não sabe com 100% de exatidão se essa pessoa está falando a verdade ou não. Então, para o utilitarismo, o que nós estamos procurando? A gente quer salvar o maior número possível de pessoas dessa bomba. Mas, por outro lado, nós estamos torturando uma pessoa que pode estar falando a verdade, ou ela pode ter inventado isso, certo? Então, nós temos o seguinte. É claro que nessa situação específica, você sendo o chefe de polícia, você está tentando obter o maior benefício possível para as pessoas. Mas existe algumas situações em que é um pouco complicado a gente aplicar essa teoria. Vamos utilizar um outro caso, e eu utilizo sempre isso em sala de aula, vocês adoram esse exemplo, se vocês não adoram, problema, porque eu adoro e eu dou a aula do jeito que eu quero e a aula é minha, né? E aí o que nós temos? Eu falei com vocês o seguinte, vamos supor que você é um piloto da Supervia. Piloto da Supervia é o cara que controla o trem, né? Se o trem vai para cá, se o trem vai para lá. E vamos supor que você está saindo de Campo Grande e indo sentido ao centro, beleza? E aí quando você está chegando naquela bifurcação ali, que é Deodoro, né? É Deodoro, isso. Você está chegando naquela bifurcação, vocês sabem que ali em Deodoro você pode ir para o lado A e para o lado B, beleza? E aí vamos supor que nós temos o seguinte, quando você está chegando naquela bifurcação que você tem que ir para A ou para B, alguém pega para você lá da Central do Brasil e passa um telefone para você ou chama você no rádio e diz o seguinte, ó... Cara pálida, nós temos o seguinte, você está chegando em Deodoro e você tem que escolher ir para o lado A ou para o lado B. Você não pode simplesmente parar o trem, beleza? Então você vai ter que escolher ir para o lado A ou para o lado B. Só que tem um probleminha. Se você escolher ir para o lado B, você vai matar uma criança que está amarrada no trilho do trem. E se você escolher ir para o lado B, você vai matar uma senhora que está amarrada no trilho do trem. E aí você tem que parar e pensar um pouquinho. Pare e pensa um pouquinho comigo. Você escolheria ir para o lado A, em que tem uma criança amarrada nos trilhos do trem, ou você escolheria ir para o lado B, que tem uma senhora amarrada nos trilhos do trem. Você não pode parar o trem, você não pode sumir, você não pode desaparecer, você tem que ir para algum canto, beleza? Pensa um pouquinho sobre isso. Agora que você pensou, vamos imaginar essa situação. Na cabeça das pessoas, geralmente quando eu dou aula, os alunos dizem para mim o seguinte, professor, eu escolheria ir para o lado B, onde tem a senhora amarrada nos trilhos do trem. Porque, de acordo com o utilitarismo, eu tenho que proporcionar a maior felicidade para o maior número possível de pessoas, certo? E aí, eu iria para o lado B e mataria a senhora, por quê? Porque a senhora já viveu muito, ela já teve muita experiência na sua vida, ela já teve, por assim dizer, em relação à criança que está amarrado no trilho A, ela não tem muito para viver.
E a criança, bem, a criança tem toda uma vida pela frente, como nós já sabemos, certo? Ela tem toda uma vida pela frente, ela pode ser um ótimo ministro da Justiça, ela pode ser o presidente do Brasil, ela pode ser um grande empresário que vai ajudar milhares e milhares de pessoas, ou ela pode ser um João, que de repente vai ser um pedreiro, ou de repente pode ser o João, de repente, que vai ter a sua barraquinha de cachorro-quente, não importa quem seja, mas ele tem mais possibilidades na vida do que a senhora, beleza? Então, nessa situação, a gente percebe que o utilitarismo, se a gente aplicar o utilitarismo, parece que o mais razoável seria essa senhora, a gente matar essa senhora. Mas, como filosofia gosta de treta, eu gosto de treta, e o universo gosta de treta, você, nesse caso, eu disse para você que existe uma criança amarrada no trilho no lado A e uma senhora amarrada no trilho no lado B. Mas eu não disse para vocês em nenhum momento que senhora era essa e que criança era essa, certo? E aí entram algumas dificuldades, ou dificuldades, né? E que dificuldades seriam essas? Imagine que a senhora que está amarrada no trilho do lado B, né, que você iria, imagina que essa senhora fosse a sua mãe. Seria complicado, né? Essa situação muda um pouco a figura. E imagina que no lado A, o que você tem é o seu irmãozinho. E aí, para que lado você iria? Para onde? Eu vou para o lado B e mato a minha mãe, ou eu vou para o lado A e mato o meu irmão? Aí fica bastante difícil, né? Porque nós estamos personificando, a gente está dando cara para as personagens que estão envolvidas, certo? Então o utilitarismo ele tem as suas dificuldades e existem diversos filmes na internet e eu passei para vocês, se não me falha a memória, já passei para vocês um filme que trata sobre isso. Mas na maioria, nós temos muitos filmes que tratam sobre isso, né? Filmes sobre experimentos científicos, filme que de repente você está dentro de um carro e você não pode parar porque você vai explodir o carro, enfim. Tem uma série de filmes, certo? E aí, agora vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do utilitarismo. Ele procura gerar o maior benefício para o maior número possível de pessoas, né? Que é a máxima do utilitarismo. Agir de tal forma que você possa proporcionar a máxima felicidade para o maior número possível de pessoas, certo? Um dos benefícios principais é que são consideradas as consequências e não a sua intenção. Ou seja, eu não estou preocupado com o que você está pensando. Se você quer estar pensando em fazer o bem ou fazer o mal. Eu estou preocupado com a sua ação. Isso é bom por quê? Porque não importa o que você está pensando. Você pode, de repente, acordar um belo dia e falar assim, cara, hoje eu acordei, tô meio louco, tô meio crazy, eu quero matar 1 milhão de pessoas. Eu quero matar 100 pessoas. Eu sou um cientista que eu tenho um remédio que eu vou administrar em 100 pessoas e matar elas. E aí, no meio do caminho, por algum acaso, acontece alguma coisa com você e você muda de ideia, você não quer mais fazer isso. Você quer continuar sendo um bom médico ajudando as pessoas. E aí você vai, de fato, no hospital que você trabalha, onde seja o lugar que você trabalha, e você chega lá, faz um ótimo trabalho, ajuda as pessoas. E aí o que nós percebemos é, se eu levasse em conta a sua intenção, aquilo que você pensou antes de fazer o que você fez, eu teria provavelmente prendido você, eu teria amarrado você. Mas no final das contas deu tudo certo, porque as consequências da sua ação foram boas. Beleza? Então estamos entendidos até aí, né? Se você tiver alguma dúvida, aquele pause maroto, volta e reveja o vídeo. Essas teorias buscam promover especificamente o bem humano como um todo e guiam o comportamento, permitindo às pessoas saber o que é considerado moral. Então é a situação ali em que você vive que vai dizer o que é certo e errado para você. Beleza? Então vamos lá, esse cara bonito que está aparecendo na tela aí para vocês é o Jeremy Bentham, poderia ser um tio de vocês, é um cara bonito desse. Então, o Jeremy Bentham, ele nasceu em 1748 e 1832, né? Portanto, nasceu no século XVIII, morreu no século XIX. O pensamento de Bentham afirma que a utilidade de cada objeto é definida por sua capacidade de produzir prazer ou felicidade. E de evitar a dor e o infortúnio, ele concluiu que os atos humanos são movidos pelo interesse e que a sociedade será ideal quando permitir a realização da felicidade do indivíduo sem que esta comprometa o bem-estar coletivo. Ou seja, você busca o prazer para se afastar da dor, mas o seu bem-estar tem que estar ligado com o coletivo. Sempre pensa nessa parada, cara pálida. O bem-estar coletivo é a ideia do utilitarismo. Beleza? E aí vamos falar agora sobre o John Stuart Mill. John Stuart Mill nasceu em 1806 em Londres e morreu em 1873 na França. Então, ele nasceu no século XIX e morreu no século XIX. Nasceu em Londres e morreu na França, né? A França é onde está a Torre Eiffel, aquela torre maravilhosa. John Stuart Mill teve a sua educação orientada e dirigida desde cedo dentro do utilitarismo e das obras de Jeremy Bentham.
E aí nós temos que o período que Benta, né, viveu, 1748, 1832. Para quem o egoísmo, a ação utilitária e a busca do prazer são princípios capazes de fundamentar uma moral e orientar os comportamentos humanos na direção do bem. Ou seja, ele pegou a teoria de Jeremy Bentham, a teoria bentaniana, e ele melhorou ela de certa forma, porque ele considerou algumas coisas que o Jeremy Bentham não tinha considerado. Tem muita coisa para a gente falar sobre o utilitarismo que talvez não coubesse que a gente tratasse aqui. Então eu vou tentar resumir o máximo possível. E aí agora falando sobre o utilitarismo e a relação dele com a prática, né? Com o seu dia a dia, como é que eu uso o utilitarismo no meu dia a dia. O utilitarismo não busca simplesmente a felicidade do indivíduo, mas sim de toda uma sociedade. E aí como é que você vai aplicar isso no seu cotidiano, Gleison? Muito simples, você vai lembrar sempre da ideia que o que eu vou fazer tem que proporcionar para mim o prazer, mas também tem que proporcionar o prazer para o coletivo. Ou seja, se você vai em um determinado lugar e você está tendo prazer naquele lugar, mas você está sendo o cara, o mala, o chato de plantão naquele lugar e você não está trazendo a felicidade para as pessoas que estão naquele ambiente, você provavelmente não está sendo um cara ético. Porque você pode estar gostando muito do lugar em que você está, mas as pessoas podem estar achando você um chato de galocha que está ali naquele ambiente. Ou seja, um exemplo prático para vocês entenderem que o utilitarismo ele é muito interessante, ele serve para situações do cotidiano, desde que você lembre da máxima do utilitarismo. Você vai agir de tal forma que você proporciona felicidade não só para você, mas para todo o coletivo que está ao seu redor. Acontece demais isso nas redes sociais, né? Que é a minha crítica que geralmente eu faço para vocês, caras pálidas, que vivem na internet. Vocês buscam, geralmente o adolescente está buscando o prazer o tempo inteiro, só que é um prazer egoísta. Você não está preocupado com o próximo que está na sua rede social. Você está preocupado em postar ótimas fotos, você está preocupado em colocar aquela citação top do pensador top, mas você não está preocupado com o próximo, você não está preocupado com a felicidade do próximo, com o prazer do próximo. Então, você está sendo aquele cara egoísta ou aquela cara pálida, aquela menina egoísta que está na internet, simplesmente postando as suas fotos, adorando tudo que você está fazendo e você não está preocupado com o próximo. Então a teoria do utilitarismo nos ajuda nesse sentido, para que a gente saia da esfera do egoísmo em que eu penso só em mim e eu me preocupo com a felicidade como um todo. É a felicidade para todo mundo. E se eu não posso dar a felicidade para todo mundo, a minha preocupação vai ser qual? Em gerar a maior felicidade para o maior número possível de pessoas. Você não tem que se preocupar em mudar o mundo. Você tem que se preocupar em mudar aquilo que está à sua volta. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço para vocês. Se vocês tiverem dúvida, existem duas opções para vocês. A primeira é consulta o cérebro de vocês. A segunda é o senhor Google. Vai lá no Google, digita tudo bonitinho e procura um pouquinho mais. Como nós estamos nesse período de pandemia, em que eu não posso estar próximo de vocês, tirar as dúvidas de vocês, que geralmente vocês não têm dúvidas, né? Vocês são muito inteligentes. E eu nunca preciso perguntar nada para vocês, porque vocês nunca perguntam nada em sala de aula, né? Então, pelo vídeo de hoje era isso, agradeço a vocês, forte abraço para todo mundo, se cuidem, cuidem dos seus familiares e apliquem a teoria utilitarista no período da pandemia, porque ela é muito importante, beleza? Beijo no coração de vocês e até mais.